E eita, atrás de eita, esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. E agora o foco, Power Couple Brasil. Se inscreva, comenta, compartilha, fica com a gente. Vamos ao que interessa, gente. Vamos só repassar tudo o que aconteceu na prova das mulheres, tá? Como que ficou o resultado aí. Já fiz o resumo aqui, mas vamos resumir mais uma vez para vocês. Cumpriram a prova Anne, Carol, Elisa e Gabi. Não cumpriram a prova Luana, Ive, Brenda, Adriana e Michele passa, tá? Nesse caso, o Pelanza e a Anne ficaram no primeiro lugar no ranking, enquanto que a Michele e o Bruno passa ficaram em último lugar no ranking dessa semana, tá? Então, após a prova das mulheres, Anne e Pelanza tiveram a chance de vetar alguém da prova dos casais e vetaram Adriana e Albert. Surpresa pra ninguém. E agora os Passa estão ameaçados de irem pra DR pelo pior saldo do ciclo. Só não vão pra DR os Passa se eles vencerem a prova dos casais. E se eles vencerem a prova dos casais, o próximo casal ameaçado pelo saldo aí pra DR é Carol e Mussunzinho, tá? Depois da prova aí, a Brenda, o Matheus, a Adriana e o Albert já estão cabreiros, né? Já sabem que vão continuar na mira da galera. Não tem jeito, o grupão não vai desistir de irem pra cima deles. Que eles são aí alvos fáceis. E o Albert fala da cena da Anne e do Pelanza na hora de vetá-los, né? Vetar ele e a Adriana. Que eles não tinham nem que fazer conta ali, mas fizeram uma espécie de charme para não terem que falar na cara que queriam eles fora da prova. Era mais ou menos isso, tá? E a Lu ficou chateada com o Haddad, porque o Haddad ficou cobrando ali da moça o fato dela não ter ganho a prova. O Haddad, ele apostou 51 mil na Lu e ela não cumpriu, gente. Ela ficou chateada porque o Haddad disse que o desafio dela era mais fácil e ela não conseguiu cumprir. Enfim. O Pelanza, ele demonstrou e continua demonstrando todo o seu ranço pelo Albert. Continua engasgado com o Albert, criticou o Albert ali na conversa com as meninas e com outras pessoas também, disse que Albert e Adriana se fazem de perseguidos da casa, que o Albert é imaturo e que quando o Albert é atacado, ele se coloca nessa posição de ai meu Deus, outra vez, coitado de mim, sou perseguido e coisa e tal. E falando aí em Pelanza, ele e Anne foram conversar com a Brenda e com o Matheus, que era uma coisa que eles já tinham planejado, já tinham pensado, porque eles estavam se sentindo mal desde a última treta lá, se achando culpados, né, de terem inflamado a coisa ainda mais. E aí, Pelanza e Anne foram até o quarto de Breteus para poderem conversar, esclarecerem as coisas. Na conversa aí, o Pelanza critica o Naim e a André, disse que o que eles falaram para Brenda e para o Matheus foi inadmissível. E a Anne também cita a Carol, fala que a Carol não gostou, né, ficou chateada aí com ela por achar que ela e o Pelanza estivessem do lado de Brenda e Matheus. E o Pelanza também fala que na época do Restart ele foi colocado nesse lugar que o Naim colocou o Matheus, usou chamando aquele termo lá, né, de bichona, e por isso ele sabe o quanto machuca. Gente, por fim, a conversa entre os casais terminou em abraços, love, né, um clima de amor, tá? E eles fazendo promessas de que daqui pra frente tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente no relacionamento deles. Ou seja, paz selada, né? Digamos assim. O que vocês acham? Vocês acham que realmente vai haver essa paz entre a Anne, o Pelanza e a Brenda e o Matheus? Não sei não, hein? E depois de tudo, depois de conversar lá com o Breteus, a Anne foi levar a fofoquinha pro espaço. Foi contar lá pra Michele e pro Bruno tudo o que aconteceu, toda a conversa que eles tiveram, e aí a Anne deixa claro que a Brenda reconheceu que errou, reconheceu que queria realmente afetá-los com aquela provocação que rolou. Depois da prova das mulheres, o Matheus alertou a Brenda a respeito da Ive. Ele está engasgado com a Ive porque a Ive se incomodou com o fato da Brenda ter chamado a Luana para um duelo ali na prova das mulheres, ter escolhido a Luana. E aí ele fala que a Ive, o Matheus fala para Brenda que a Ive fica brava quando isso acontece, quando eles tomam algum tipo de reação ou de atitude, né? Quando eles têm algum tipo de reação ou de atitude, mas que a Ive não se coloca no lugar deles quando eles tomam 7 votos, por exemplo. Então, ele tá vendo aí,
um lado da Ivy que não tá curtindo, não tá gostando não, tá achando que a Ivy só se incomoda quando ele e Brenda agem, e quando é contra ele e Brenda, a Ivy não toma as dores deles, tá? Mas aí a Brenda não quer esticar esse assunto, disse que tem prioridades, né? A Ivy tem prioridades, são coisas de prioridade, blá blá blá. Enfim, gente, mas o Matheus não engoliu essa história não. Ah, e ontem na edição foi mostrado também a bronca da Galisteu, né, a chamada ali da Galisteu na galera, que já tinha sido feita desde o sábado, que ela deixa claro aí, adverte os casais, que quando os avisos forem emitidos por ela ou pela produção ou direção, tem que respeitar, senão vai haver punição, né, como a coisa saiu do controle aí na quinta-feira. Anne Pelanza, Michele e Bruno Passa conversaram bastante, tá? E nesse papo, a Anne alerta o Pelanza que ela e ele devem brevemente, né, logo devem ser opções de Ivy e Nandinho, opções de voto da Ivy e do Nandinho. Ou seja, a Anne tá querendo muito já ter o alvo aí na Ivy e no Nandinho também, já tá querendo votar neles, porque acredita que eles vão votar nela e no Pelanza, tá? E o Pelanza se incomodou, se mostrou incomodado com o fato da Ivy estar conversando lá no quarto com a Adriana e Albert. E aí o Pelanza, ele começa a falar do Albert mais uma vez, chama o Albert de imaturo e disse que o jogo do Albert é desleal e baixo, que o Albert tem um roteiro, que o Albert deveria estar numa novela, gente. Meu Deus do céu. Além disso, o Pelanza disse que espera que o público esteja vendo aí as atitudes do Albert. E, como diz o ditado, chumbo trocado não dói. A Adriana também conversou com o Albert e falou dos ranços, né? E número 1, gente, em primeiro lugar ali no ranço da Adri, estão Anne e Pelanza. Ou seja, a rivalidade desses casais, Anne, Pelanza, Adriana e Albert, permanece acesa, mais do que nunca, né? Acho que é a grande rivalidade neste momento. Fora outros, né, gente? Enfim. O Matheus, ele conversou com a Brenda, falou aí do Adbala, ele tá entalado com o Adbala, gente, tá entalado, falou isso, tá? E ele disse que, voltando da DR, vai provocar o Adbala. Não vai fazer nem metade do que o Adson fez, mas vai provocar. Já a Brenda acha que pode virar soberba, né? Que o público pode ver essa atitude do Matheus como soberba. O Matheus disse que não, discordou e disse que vai fazer apenas uma pergunta para o Adbala quando voltar da DR. Se a Adbala tem alguma coisa para falar. Porque o Matheus, ele não digeriu o fato do Adbala chamar os outros homens para pedir desculpas no dia posterior à treta e não pedir desculpas para ele, não chamar ele para esse papo, para essa conversa. Ele tá querendo ver qual que vai ser a reação do Adbala quando ele questionar isso, tá? E a Brenda acha que é o momento do calada vence. E acabou se estressando aí com o Matheus por causa disso. Gente, a câmera, ela focava ali no Adbala enquanto o Matheus falava com a Brenda. O Adbala estava lá atrás conversando na sala. E aí o Matheus disse que está entalado com a Adbala. Já no quarto, o Matheus continuou falando do Adbala e disse que vai revidar sim, mas não vai ser nem metade da metade do que o Adson fez. Que não pode passar batido, né? O Matheus diz aí que não pode passar batido tudo que foi dito, tudo que foi feito por Adbala contra ele naquela madrugada de sexta-feira, né? De quinta para sexta. E aí ele relembra o que foi dito pelo Adson, conversando ali com a Brenda, e o Matheus lembra que o Adson falou que ele, Matheus, bate em mulher e que ia castar a sua alma, né? O Adson ameaçou castar a alma do Matheus. E o Matheus cita a advogada. Fala aí, gente, que que espera, na verdade, que a sua advogada já esteja com o processo pronto contra o Adbala, tá? Que é um dinheiro que ele vai ganhar. E aí a câmera corta quando o Matheus fala que vai ganhar esse dinheiro do Adbala. Quando a câmera volta, o Matheus, ele tá relembrando tudo ali que foi dito pelo Adson, tudo que foi feito, e ele tem certeza que o Adson fez aquilo para ele reagir, né? Talvez até ser expulso. Depois o Matheus pensa na possibilidade, gente, de uma luta num ringue mesmo com o Adson, mas ele só faria isso, ele disse que só faria isso se tivesse dinheiro, né, para se preparar e tempo para se preparar para fazer isso, assim como o Whindersson fez lá lutando com o Popó e tal. E a Brenda disse que
Foi bom o Adson ter ganho aqueles 20 mil na atividade, porque esses 20 mil vão servir para pagar o processo deles, né? O processo do Matheus e da Brenda contra a Adbala. Aí o Matheus concordou, dizendo que eles foram os que ganharam os 20 mil, na verdade, que não foi nem o Adbala que ganhou os 20 mil, não. Que quem ganhou os 20 mil foi ele e a Brenda. Eita lá, gente, isso ainda vai render bastante, hein? E aí rolou reunião lá no quarto entre a Gabi e os Passa. E nesse papo, a Gabi, ela começa a falar, gente, de tudo que aconteceu de novo naquela treta lá do Cartoloco com o Rogério, que causou aí a eliminação do Rogério, né? A saída do Rogério, a desistência. E ela conta ali pra Michelle e pro Passa, a Gabi, que o vidro caiu na cara do Cartoloco, mas não rasgou, não machucou, porque ele teria tomado ali um banho de sal grosso com canela. Eita lá, gente. Além disso, no papo aí com a Gabi, a Michelle se mostrou inconformada, né? Fula da vida, porque as próprias amigas tiraram ela da prova. Mas é jogo, né? Inclusive o Passa deixa isso muito claro para Michelle, que tem que pensar um pouco mais no jogo em relação à amizade. E parece que o blefe do Matheus fez efeito. Eles também falam nesse papo lá no quarto sobre o Matheus ter dito no café da manhã que ia apostar all-in, que ia apostar tudo na Brenda na prova das mulheres, mas era blefe, não era verdade. Ele só apostou 17 mil, enquanto que o Haddad, por exemplo, apostou 51 mil, achando que o Matheus também ia apostar alto. E só depois o grupo percebeu aí a jogada do Matheus. Eita lá, ainda tem prova dos casais para definir já os primeiros passos dessa DR. A gente traz tudo aqui para vocês. Eita, atrás de eita, meu povo!